Oi, pessoal. Então, hoje estamos aqui para o nosso tarô da Lua. Hoje a Lua entra na fase minguante às 21h37. Hoje, 17/7/2025, a Lua entra na fase minguante e ela está no signo de Áries. Então, a Lua na fase minguante é uma lua de recolhimento, uma lua negra, né, que a gente chama, por quê? Porque ela some no céu, ela não aparece, né? Então, de silêncio, encerramento, transição. Sempre na lua minguante a gente vai falar isso, né? Que é aquela lua ideal para diminuir as coisas, para cortar as coisas, vícios, crenças, padrões, relacionamentos, coisas que precisam terminar, acabar. São na lua minguante é o ideal, né? Porque a lua está minguando, ela tá. Todas as coisas que precisam de silêncio, de recolhimento, de pensar, de guardar energia, de reter energia, para a lua nova depois. Então, esse é um momento sempre na lua minguante, né? Então, é momento de liberar relacionamentos que não nutrem, crenças que te fazem duvidar do teu valor, medos, enfim, todas as coisas que tu não quer mais. Eu venho falando disso aqui mesmo quando não é a lua minguante, porque vem acontecendo muitos movimentos no céu, nesse ano, nesse momento da Terra também, que tá falando muito em cortar coisas que a gente não quer mais. Porque a gente tem muito apego pelas coisas, mesmo quando a gente sabe que não nos fazem bem, né? E muita dificuldade. Então, essa lua minguante sempre serve para isso, para descobrir o que está drenando a tua energia, te guardar e descobrir para cortar essas coisas, sejam elas o que forem, coisas que não te servem mais, né? Então, é o momento de banir, finalizar, soltar. Eu tô vendo essa dica aqui da Úrsula, que é uma taróloga maravilhosa também. Hoje eu tô dando uma lidinha aqui no Note, eu tô num cenário diferente, tô um pouco mais improvisada. Eu já sou, né, pessoal? Eu sou neurodivergente, TDAH, então eu hoje tô lendo um pouquinho para vocês algumas coisas, até porque tem algumas frases muito legais que determinam assim esse momento dessa lua minguante que começa hoje em Áries. Agora a Cris da Astrovision, que eu adoro, sempre falo dela para vocês também, astróloga, né? Ela pôs a frase assim: o quão rápido aprendemos com os nossos erros e fazemos ajustes. Então, por quê? Porque essa lua, ela é minguante, mas ela é no signo de Áries, que é um signo de ação, de impulso, de ir pra frente, de... Então ela fala muito em terminar o que ficou pendente, cortar o que não tem mais sentido, encerrar os ciclos e que já não, as coisas que já não tem mais nada para dar, que já tu sente que já tem que encerrar, que terminaram, né? Que estão drenando energia em vez de trazer energia. Então, esse é o momento perfeito, porque a energia da Lua é de corte, mas a energia de Áries é uma energia de ação, de impulso, um signo regido pelo elemento fogo, né? O planeta Marte, que é um planeta de guerra, de ação, mas enfim, de força, né? Então, ela diz isso, que tem essa força vital voltada para a faxina interna e externa. Né? Não só a faxina do que está dentro, tomar decisões, eliminar o que trava, a fluidez da tua vida, né? A gente cada vez mais fala disso, né? A gente controla as coisas, organiza as coisas, mas tem coisas que a gente não tem controle, a gente fica tentando controlar. E aí o que precisa fluir, não flui. O universo, as energias, cada vez mais tudo, a ciência, novas ciências, questões quânticas têm nos mostrado que tudo é energia, que tudo é fluido, que a gente pode elevar a nossa energia do nosso corpo, do nosso campo vibracional, de várias formas e que a gente tá interferindo no meio ambiente, quem tá na nossa volta. E num sentido maior para o planeta Terra. Toda vez que tu eleva a tua vibração, tu ajuda um pontinho a mais elevando a vibração do planeta. Inclusive na ascensão, na transição se diz muito isso, né? Quando milhares de pontinhos estiverem todos vibrando juntos mais alto, que formar a rede, a grade planetária, a elevação para o salto quântico, mas nós já estamos vivendo essas coisas misturadas, essas dimensões misturadas, né? Quarta, quinta, essas mudanças da Terra. A ciência, hoje eu li a questão de uma mudança do eixo da Terra em função da quantidade de barragens que o homem construiu. Então, isso também se fala muito na ascensão, né? Que isso aconteceria nesse momento de transição planetária, essa pequena mudança no eixo da Terra,
que pode ser muito pequena, mas gera muitas transformações, né? Então, tem muitas demandas no planeta acontecendo, exigindo que a gente equilibre as nossas emoções, equilibre as nossas energias e eleve a nossa vibração. Ou, às vezes não é fácil, ou a gente está oscilando muito, né? Eu tenho falado disso também, oscilando de humor, oscilando de temperamento, às vezes está triste, às vezes está feliz, e isso faz parte das nossas vivências, dessa vivência no planeta nesse momento tão desafiador. E aí, agora a gente vai falar um pouquinho do Mercúrio retrógrado, esse famoso assustador que tem muitos memes, né, na internet. Ah, o Mercúrio tá retrógrado, tudo que dá errado é culpa do Mercúrio. Não, o Mercúrio retrógrado, ele é um momento também de recolhimento, de revisão de coisas. E amanhã, Mercúrio fica retrógrado em Leão, que é um signo também de fogo, de força, né? Então, a Cris vai dizer o quê? Ó, que é um chamado revisão, que já começou, organização de ideias, arquivos, conversas, compromissos. Começa nessa alunação de despedida, de tirar as coisas para preparar um terreno que precisa ser limpo. E esse Mercúrio retrógrado, que fica até meados de agosto retrógrado, vai ser um período longo de revisões, de cortes, de términos, daquilo que não serve mais. E ele começa junto com essa lua minguante. Então, no início, a gente tem esse impulso mais forte, né? Ela fala também da onda do Tzolk'in, que é o calendário maia, que essa onda é a onda encantada da serpente, que é um período que convida a trocar de pele. Então, combina com a lua minguante, com esse Mercúrio retrógrado, né? E ela fala assim, né? É preciso esvaziar a xícara para receber o novo chá, que é um velho provérbio. E é isso, a questão de, para construir algo num terreno que tá sujo, tu tem que chegar lá e limpar o terreno, né? O nosso corpo, a gente fala também, né? Ah, tem que limpar o nosso terreno biológico, a gente tem que limpar o terreno biológico da mãe terra que a gente destruiu. Hoje, inclusive, é o dia 17, é o dia, né, das florestas, de a gente refletir sobre isso, que a gente só existe com a existência das florestas. E é muito importante a gente refletir isso, porque não existe planeta, não existe vida se não existir as florestas que são mantidas, né, pelos povos nativos da terra toda de Gaia, que são quem conserva as florestas, né? Porque o capitalismo é um sistema destruidor de vidas e também de florestas. Então a gente vai ter que parar de destruir e reflorestar a nossa mãe terra, que foi destruída, né? Se nós olharmos as florestas, o tamanho que elas eram e o tamanho que elas são hoje, no Brasil, isso é bem assustador. Então a gente precisa também refletir sobre isso, né? E pensar no que a gente precisa cortar, no que a gente, né? Questões de consumo também, né? Como tem tantas coisas que a gente não precisa, que a gente usa, compra, consome, o que a gente está fazendo, né? Com a gente, com o planeta. Então, essa lua minguante, esse Mercúrio retrógrado, essa onda encantada, todas vão nos ajudar aí a limpar, a tirar o que não nos serve mais. E hoje eu vou encerrar com um texto que eu achei lindíssimo hoje, do Quiroga, que é o astrólogo que eu também sempre cito aqui. E o texto dele de hoje é lindíssimo. Então, eu vou ler para encerrar, antes da gente chegar no tarô da lua. E aproveitando para dizer para vocês, né, que eu faço atendimentos particulares online de tarô terapêutico. Eu sou terapeuta integrativa, sou psicóloga. Agora, nesse mês de julho, que já tá acabando aí, a gente tá fazendo o canal, né, que eu digo a energia do canal, para esse canal que tá começando aí e rolando, são R$ 100 a hora do tarô terapêutico. Tem o meu e-mail aqui na descrição, onde vocês podem entrar em contato para agendamentos, né? Quem gosta, quem curte esse conteúdo, né? Curte, compartilha, se inscreve, manda para amiga. Eu queria pedir para os inscritos que têm contas que não são públicas, deixarem um oizinho, qualquer coisa ali para eu saber que vocês estão aqui. Eu acho que até tem uma maneira de saber quem são os inscritos, né? Mas por enquanto eu não consegui acessar isso. Eu só sei alguns, 2 ou 3 que têm
o seu perfil do YouTube aberto, que são esses que aparecem para mim. Então, deixa um oizinho aqui para eu saber quem são vocês. Então, eu vou ler para vocês o texto do Quiroga sobre a lua de hoje. Amor é uma palavra curta, cheia de promessas e expectativas, mas de tremendo poder. Ao longo da história humana, não há nada que as pessoas deixaram de fazer em nome do amor. Todas as loucuras e revoluções que aconteceram tiveram o amor rondando por perto. Nossa humanidade reconhece no amor um tesouro de incalculável riqueza, que, para o horror dos materialistas, o dinheiro não pode comprar. E a liberdade que tanto buscamos está vinculada ao quanto de amor sejamos capazes de desenvolver e sustentar em nosso dia a dia. Porque quando amamos, seja física, emocional ou intelectualmente, vivemos sem restrições, na magia de tudo ser possível. É essa magia inexplicável que o amor e a liberdade promovem, uma riqueza de tal categoria que ameaça a estabilidade frágil do sistema civilizatório que inventamos. E que não por mera causalidade é atacado por vícios viscerais, como o ciúme, a avareza e a inveja. O amor casou em segredo com a liberdade, numa união que nada nem ninguém pode dissolver, e representa uma ameaça à nossa civilização, que não sabe lidar nem com o amor, muito menos com a liberdade, quanto menos com esses dois colossos unidos em casamento indissolúvel. Esse amor, porém, não é romântico, egoísta, é o amor da sabedoria, da percepção lúcida, da necessidade do que acontece, a despeito de que a realidade ofenda nossos princípios e simpatias. É o amor da eternidade, do infinito que somos quando transcendemos o pequeno eu egoísta que se apega à existência individual e nos atrevemos a embarcar, frágeis e hesitantes, numa viagem sem volta, na direção de mundos superiores, amplos e inclusivos. Eu fiquei apaixonada por esse texto, porque ele diz que essa é a energia da lua minguante em Áries, amor e liberdade, dessa lua de hoje. E isso combina, tudo isso que ele diz, com esse momento que a gente está vivendo e que a gente está acessando coisas que antigamente eram chamadas só de espiritualidade e hoje está aí as questões quânticas, física quântica, realidades paralelas, buracos negros, os nossos irmãos de outras civilizações, né? Essa história de achar que só a gente existe e que nós somos os únicos e que o nosso universo é o único, não se sustenta mais, porque a própria ciência e já existem alguns movimentos aí de governos mundiais, né, para contar a verdade para a humanidade sobre a existência da nossa família galáctica, que a gente está aqui na Matrix e não está sabendo, mas nós estamos vivendo esse momento onde as verdades estão sendo mostradas, não tem mais como esconder, né? E aí a verdade é aquela coisa, depois que a gente vê, não tem como desver. Então, a gente vai ter que aprender a lidar com todas essas verdades sobre a humanidade, sobre quem nós somos, sobre o nosso planeta e buscar cada vez mais cortar aquilo que é destruidor para a gente e para o planeta, para ter vida aí para as próximas gerações nesse planeta lindo que é a Terra, a Mãe Terra. Então, pessoal, gratidão, namastê e agora as cartinhas da lua minguante. Então, esse tarô da lua minguante, hoje, 17 de julho, vai sentindo aí o teu número do jogo de hoje, número 1, número 2 ou número 3. A gente segue com a mensagem das cartas do caminho sagrado e vamos para a mensagem dessa lua minguante que começa hoje.
Então, pessoal, quem já acompanha aqui, semana passada eu usei esse tarô e um outro oráculo. Eram 2 cartas e uma runa. Hoje a gente vai fazer um jogo somente com o tarô e vão ser 3 cartas para cada número. Então vai sentindo aí qual o número que tu vai querer nessa lua minguante. E eu vou tirar uma cartinha pro número 1, uma cartinha pro número 2, uma pro número 3, mais uma pro número 1, outra pro número 2 e a segunda pro número 3. E agora, vamos para a última cartinha de cada número. Então, uma carta para o número 1, uma carta para o número 2 e uma carta para o número 3. Então, para quem escolheu o número 1, a primeira carta, carta 30, fogo sagrado, paixão, espontaneidade. Carta número 2, cerimônia da doação, liberação. E a carta número 3, para quem escolheu o número 1, 40, grande espelho de fumaça, reflexos. Para quem escolheu o número 2, a primeira carta é roda da cura, ciclos, movimentos. A segunda, bastão que fala, ponto de vista, opções. Número 3, ou roll, partilha, renovação. Então, esse foi o jogo para quem escolheu o número 2. E as cartas do número 3, o coral, alimento. Escudo do sul, inocência, criança interior. E a terceira carta do número 3, busca da visão, procura, encontro. Então, essas são as 3 cartas de cada jogo. Jogo 1, jogo 2 e jogo 3. Agora, eu vou colocar a interpretação desses jogos para vocês, né? Quem curtir, quem gostar, quem acompanhar ou não gostar, pode deixar um comentário, tô convidada a participar, interagir e entrar em contato para qualquer assunto que queira conversar ou para agendamento de sessões particulares de tarot terapêutico pelo meu e-mail que está aqui na descrição, liliandelavi@gmail.com. E no mês de julho, o nosso tarô terapêutico do canal, com essa energia do canal, eu sempre digo nosso, porque ele só existe se tiver pessoas me acompanhando, né? O conteúdo, o tarô. Então, é R$100 a hora do tarô terapêutico nesse mês de julho. Uma ótima leitura para todos vocês e uma ótima lua minguante. Nós nos vemos na semana que vem, na lua nova. Então, para quem escolheu o número 1, a primeira carta, fogo sagrado,
Paixão, espontaneidade. Então essa carta, o nome dela já diz, né? Vai falar de paixão. Paixões que podem ser de amores, que podem ser das nossas paixões, dos nossos sonhos. Ela fala de você tomar consciência do seu fogo interior, né? Que a espontaneidade da vida depende da conexão com esse fogo interior. Essa palavra espontaneidade é muito rica, assim, porque a gente ser espontâneo não significa a gente dizer tudo que a gente quer e fazer tudo que a gente quer, mas porque a gente tem que ser adequado nas situações, né? Não pode simplesmente ser espontâneo, não é dizer tudo que a gente pensa, mas ser espontâneo no sentido de buscar lugares e situações onde a gente pode ser a gente mesmo, né? E buscar dentro, ela fala do fogo interior, que talvez fosse essa paixão por a gente mesmo, né? O tal do amor próprio que a gente fala muito hoje. Buscar isso dentro de ti. Buscar todas as energias positivas que alimentam as tuas paixões pela vida, conseguir levar uma vida mais plena com aventura, satisfação, desejar sentir prazer e alegria. Ela dá esses conselhos, né? Para que as paixões não esmoreçam, que você merece vivê-las, as paixões, e seguir em frente. E que se é uma pessoa que tira essa carta, que tem questões de relacionamentos, problemas relacionados à paixão, dessa questão física, do plano físico, fala que é um bom momento para esclarecer essas questões, esses problemas, ou então buscar por eles, né? Entender, se libertar de antigos temores relacionados à intimidade, a compromissos, que essas coisas podem ser limitações nos relacionamentos, né? Então a gente precisa curar esses medos, serem dissipados, antigas feridas, cicatrizes, às vezes, para viver paixões que a gente deseja e elas não acontecem em função dessas coisas internas nossas, né? Não trabalhadas, não vividas ou não faladas, não esclarecidas. E aí ela diz que qualquer que seja a situação, essa medicina do fogo, porque o fogo é uma medicina, o fogo é transmutador, ele é uma medicina de transmutação, né? Afirma que tu deve usar o teu fogo interno para alimentar novas energias e que essa paixão física é a paixão da energia da matéria, da Mãe Terra, né? Que nos proporciona um amor espontâneo que flui da Mãe Terra, do Sol, pela gente, né? Desse planeta que nos dá a vida e dessas vidas que vão brotando dentro da gente também, cada vez que a gente cura feridas e vive novas coisas, novas paixões. E aí é muito interessante porque ela vem junto com essa carta da cerimônia da doação, que fala de liberação. E hoje, com a lua minguante, a gente falando muito de liberação, de medos, de temores, de coisas que a gente não quer mais na nossa vida. E aí, essa carta talvez convida, misturando com a carta da paixão ali, a ver o que precisa liberar, né? O que precisa de liberação? Quais são as resistências, as coisas inconscientes que limitam, que impedem que tu solte o velho para viver o novo? Ali, eu ainda falei na questão da lua, né? Que a Cris citou o provérbio que é preciso esvaziar a xícara de chá para servir um novo chá. Então, às vezes, nas paixões, as paixões geram muito apego também, né? E às vezes a gente diz, a paixão pode deixar a gente meio cego. Então, às vezes, insistir em paixões não é o mais inteligente. É interessante ver que novas paixões poderia ter, né? Que coisas tu precisa liberar para viver essas paixões. E fechando com a carta 40, é muito interessante porque o grande espelho de fumaça fala de reflexos. O que são esses reflexos? Ele é tudo que está sendo refletido para ti, né? O grande espelho de fumaça, ele reflete isso, o que nós estamos mostrando para os outros ou enviando para os outros em termos de energia e que está sendo refletido para nós. Então, a lição dele fala de deixar mitos para trás, de mitos
de coisas limitantes, né? O grande espelho de fumaça fala que você é aquilo que você decidir ser. Remova a cortina de fumaça que oculta os seus talentos, seus méritos, seus dons naturais. Levante a cabeça, descubra quais são os aspectos internos que precisam de crescimento, a coisa de trabalhar esse novo, de não ficar perdendo tempo com o que não importa mais, com o que está refletindo e não está mais refletindo como tu quer dentro de ti, né? Ela fala que é hora de deixar aflorar o teu potencial, de viver as tuas verdades, que existem milhares de papéis que podem ser vividos, preenchidos, e de dons que a gente tem, de talentos, que com certeza algum vai ser adequado para ti, para o que tu deseja, né? Muito bonito esse jogo, essas 3 cartas, porque fala também, junto com essa lua minguante, dessa remoção do que a gente não quer mais, para viver aquilo que a gente quer, para ter refletido para nós aquilo que a gente quer. Diz que num nível mais profundo, você está sendo chamado para transformar-se num reflexo luminoso para os outros também. Encorajar pessoas a buscar suas próprias verdades e a manter a sua palavra, a dizer a sua palavra, quer dizer, isso que tu tá vivendo de ser espontâneo, ali da paixão de ser quem tu é, tu também pode, com essa carta aí do grande espelho de fumaça, inspirar outras pessoas para que elas também façam isso, para que elas sejam elas mesmas, para que elas busquem ser felizes e não duvidem de si mesma, e que todos nós aqui temos direito de crescer, de evoluir, de melhorar, de ter vidas mais serenas, saudáveis e satisfatórias, né? Porque é aquilo que a gente diz de Deus. Imagina o que tu deseja para a pessoa que tu mais ama nesse mundo. É isso que Deus deseja para nós, para todos nós, aqui na Terra e em todos os universos e planetas de todos os seres do Criador. É isso que Ele, com um imenso amor, a mãe Gaia, aqui no nosso caso, né, desse nosso universo, quer para os seus filhos, que a gente tenha vidas mais plenas possíveis, por mais difícil que seja aqui na Terra e por mais desafiador que seja justamente esse momento. Fala sobre adversários que a gente encontra e que são para refletir às vezes os nossos lados sombrios, e que a gente deve aprender muito com isso, que o processo contínuo de tentativa de erro acaba nos ajudando a encontrar a verdadeira imagem do nosso ser. Assim, essa busca, né, que o tarô é isso, a terapia, todas as terapias, a questão do autoconhecimento e de chegar em quem nós somos, buscar, né, quem nós somos lá dentro mesmo de verdade, o nosso ser e o que a gente quer refletir e quer que seja, que venha de volta para nós. Então, esse foi o jogo do número 1 para Lua Minguante. E para quem escolheu o número 2 nesse jogo da Lua Minguante, começa com a Roda da Cura, essa carta que fala de ciclos e movimentos. Essa carta acho que já saiu aqui no nosso jogo das luas. Ela é muito bonita, bom, o nome dela já diz, né? Roda da Cura, então roda isso, né? Movimento, novos ciclos. Você está sendo chamado para perceber, né, que momento você está passando na sua vida, se é o início, a criação de um novo tempo de desenvolvimento, de crescimento ou o fim de um ciclo. Porque como fala de movimento e de cura, pode ser o fim de um ciclo que abre espaço para o novo ciclo. De novo, a questão de que é preciso limpar, tirar o antigo para ter espaço para o novo, né? Isso faz parte da vida desse movimento de morte e renascimento, que de qualquer maneira é o início de uma nova fase, onde as tuas percepções estão claras, objetivas, e que tu deve buscar essa clareza para perceber qual é o teu momento atual e o que tu quer fazer de agora em diante. Que qualquer recuo ou hesitação fica no passado, que agora é um momento de ação, de movimento. Então, essa carta fala que a estagnação acabou, que tu não deve se deixar conduzir por velhos padrões, né? Que a roda da cura auxilia esse avanço e as lições da vida que a gente vai aprendendo. E aí fala em iluminação, esclarecimento, fé, humildade, introspecção, objetivos,
sabedoria e gratidão, que são aspectos aí dos quatro cantos, né, da carta que fala da roda, do leste, do sul, do oeste e do norte. Então, ó, o que eu tô me perdendo aqui no nome dos... Então, pessoal, eu me perdi aqui na questão das direções, né? E aí, então, a carta fala isso, porque a iluminação e o esclarecimento são virtudes do leste, a fé e a humildade do sul, a introspecção e os objetivos do oeste e a sabedoria e a gratidão do norte. Então, tu tá com todos essas virtudes dentro de ti para decidir por ti mesmo que tipo de movimento vai ajudar a manter a roda da tua vida girando, a roda das curas girando, as coisas melhorando, no caso, se curando tudo que precisa. E junto com o bastão que fala e com a carta da partilha e da inovação. Esse bastão que fala também já saiu aqui no nosso jogo, se não me engano, a semana passada ele saiu num jogo, fala desse movimento de falar e ouvir. Então, falar, se posicionar, quem tu é, a tua verdade, e também a capacidade de ouvir as verdades dos outros, né? E de adquirir esse conhecimento ou de compartilhar conhecimento com outras pessoas, e que é esse momento, se tu juntar ali ciclos, movimento, partilha, pontos de vista, opções. Quando a carta 2 ali, a 2 é o bastão que fala em opções, também mistura com os movimentos ali, porque é um momento de escolha dos movimentos, de que movimentos tu vai fazer na tua vida, de refletir quais são os movimentos mais certos nesse momento. E aí, esse bastão que fala é muito interessante, porque ele fala que às vezes a gente fica muito rígido e não se permite ver outras opções, às vezes não se permite ouvir opiniões ou ideias diferentes das nossas, né? Então, o nome é bastão que fala, mas ela fala muito de ouvir e talvez se ouvir também, né? Se escutar. E aí, junto, escutar para ver esse movimento que está acontecendo e da partilha no final, que é o quê? Fala de renovação do ser, que é como um bebê pronto para nascer, para vir ao mundo. É um momento de renovação, é um momento de partilha. E fala então de buscar isso com outras pessoas, né? De viver, de buscar amigos, de cercar-se de pessoas chegadas, de buscar apoio, se tu tá precisando de apoio em algum momento na tua vida, nessa roda, nessa cura aí. Esse bastão que fala também pode ser, a gente às vezes tem muita dificuldade de pedir ajuda, de pedir apoio, de dizer, compartilhar o que a gente pensa. Fala de abrir todos esses espaços de apoio e descobrir quais são as coisas mais legais que tu pode compartilhar com as outras pessoas que vão ajudar mais nos teus processos de cura nesse momento. Então, esse foi o jogo para quem escolheu o número 2 da lua minguante. Agora, o último jogo da lua minguante para quem escolheu o número 3. Começa com essa carta linda que é o coral, alimento. E aí, bom, o nome dela é direto da carta, né? Alimento. Ela começa falando justamente sobre isso. Uma necessidade de cuidar, literalmente, da alimentação, de prestar atenção no corpo e ser mais generoso com o corpo, de ver o quanto tu tá cuidando do teu corpo ou não, da tua alimentação, pensando nela, porque a gente, nessa vida corrida e louca, come muito no automático, né? E então fala desse cuidado com a alimentação, com a atitude que tu tem diante de ti mesmo antes de ficar doente. É um conselho, né, de cuidar da alimentação aí, porque o teu corpo pode estar pedindo algum tipo de ajuda, de socorro, ou pode daqui a pouco vir a pedir se tu não cuidar da questão da alimentação. Fala também de questões de sentir sozinho, de solidão,
que para pessoas que se sentem sozinhos, às vezes até é interessante, porque a solidão é uma das coisas que faz as pessoas terem ansiedade, descontarem às vezes na comida ou se alimentarem mal, né? E aí diz para buscar o alívio dessa solidão na família planetária. Hoje, na fala sobre a Lua, eu falei da nossa família planetária. Então, se você estiver se sentindo sozinho, é hora de voltar a se unir a outras criaturas que dividem a Terra com você. Passe a ouvir seus parentes e afaste o refrão Estou Sozinho, né? Quer dizer, esses parentes planetários e os parentes daqui. Quer dizer, quem são as pessoas que estão na volta, a tua família, as pessoas que alimentam a tua estrutura, as coisas boas para ti, que te ajudam, né? E tá na hora de alimentar essas relações também, com a família daqui e com a família do espaço, ou seja, os seres de luz, os guias ou os protetores que tu acredita, né? Fala que o coral, então, ele fala de sentimentos também, deve ser um momento de dar atenção para os sentimentos e saber que sentir é curar. Então, pode ser esse caminho de sentir para saber, né, qual é o motivo dessa solidão, dessa desregulação na alimentação. E é muito interessante porque ela vem seguida da carta do Escudo do Sul, que fala da inocência e da criança interior. E muito lindo com a terceira carta, Busca da Visão, Procura Encontro. Então pode ser um momento aí que as suas feridas, né? Às vezes lá da criança interior, aquela nossa criança interior que às vezes é muito ferida ou então muito birrenta, que faz muita birra, né? Que não quer sair da zona de conforto. E muitas coisas que a gente traz da nossa vida, da nossa infância, o que os nossos ancestrais também traziam e que se manifesta em dores da infância da talvez um cultivo da inocência, da alegria, do brincar e buscar essa coisa da criança como um alimento mais saudável, a alegria, a festa de estar aqui, que para as crianças que não têm o peso da vida adulta é uma festa, né? A vida, a brincadeira. Para a maioria das crianças, e essa questão da alegria, do sorriso, está sempre presente, né? Então, fala disso, de cuidar dessa criança e de buscar essa alegria. E a carta do encontro fecha muito daí com a primeira carta e a segunda, porque esse encontro, a busca da visão, é um ritual, né? Esse tarô é muito lindo, as cartas do caminho sagrado, são os índios, são ensinamentos dos povos norte-americanos, dos índios norte-americanos. Então, a busca da visão, ela é um ritual, assim como muitas cartas desse livro falam em coisas que são rituais, a fogueira do conselho, que é uma carta que sai muito. E então essa busca da visão, ela é um ritual que é feito uma aprendizagem onde as pessoas se recolhem. E nesse livro, isso que eu passo para vocês aqui é um resumo das cartas, né, da aplicação. Ele é um livro que cada carta tem uma história de 2 páginas. Então, a busca da visão fala de novas direções, fortalecimentos do teu caminho atual, baseados na tua verdade pessoal. O que quer dizer isso? Que às vezes para encontrar essa verdade, esse quem tu é, tu tem que entrar num silêncio, né? Num recolhimento. A procura, ela se faz nesse silêncio. O autoconhecimento que a gente tem, não só por terapias, por tarô, mas principalmente naquelas horas de meditação, de silenciamento, onde tu consegue aquietar um pouco o que tá lá fora, é que a gente desenvolve o autoconhecimento, de saber quem nós somos. Tem que silenciar um pouco para chegar nesse encontro, para buscar essa visão, tem que ter um momento de silenciamento. Fala que é hora de pedir ajuda para os guias, para os ancestrais, né, para Deus, ou seja, para essas forças espirituais que tu acredita e encontrar a tua verdade interior. E isso significa confiar plenamente nos teus sentimentos e acompanhar eles com ação, né? Transformar depois dessa busca interna dentro de ti, isso tudo em ação. Fala que o reconhecimento e a aceitação sempre preparam o caminho
para o autoconhecimento. Então, é interessante, ele fala da alimentação, do cuidado dessa criança interior, de buscar essas feridas, e então termina falando em reconhecimento e aceitação, que não tem nada a ver com passividade, né? Tem com a gente aceitar aquilo tudo que já foi, que a gente não pode mudar mais, porque isso abre espaço para a gente construir coisas novas, né? Em cima daquelas vivências do passado que nos deixaram marcas, cicatrizes, mas que não estão mais aqui, que a gente não precisa muitas vezes continuar carregando elas, mas a gente precisa desenvolver esse autoconhecimento para reconhecer, aceitar e poder liberar. Então, nesse momento da lua minguante de liberação, fecha também muito com esse jogo do número 3. Então, pessoal, hoje encerramos o nosso jogo da lua minguante, fechando com o jogo para quem escolheu o número 3, e nós nos vemos de novo na semana que vem, na lua nova.